Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Nossa Senhora. Olha o filtro que tá aqui, Joyce. Maravilhoso. O que sou eu sem a Palominha? Espera só um pouquinho. Deixa eu mudar esse filtro aqui, que tá muito engraçado esse filtro aqui, gente. Como é que tira esse negócio? Eita, Embaixo tem os filtrinhos para você. meu Deus do céu. Peraí. Ai, credo, é sem filtro. Peraí. Pronto. Vamos ao natural. Boa noite, Joyce. Tudo bom? Liguei Noite, direto para não deixar você esperando, que eu estava apanhando aqui no celular. Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Espero que todos estejam nos ouvindo bem. Eu estou fazendo de casa essa transmissão hoje, Joyce. Então, espero que a internet aqui seja tão boa quanto a nossa última live, que fluiu super bem. Queria primeiro agradecer demais você ter aceitado de novo estar com a gente, compartilhando os conhecimentos que você tem bastante conteúdo legal aí para essa área nossa, né? Que é a área imobiliária. Para quem está chegando agora, meu nome é Sheila, sou correspondente da FS Integra, correspondente bancário exclusivo Caixa Econômica. Nossa empresa atua nesse mercado há 9 anos e temos aí trazido alguns conteúdos, né, e que possam enriquecer os nossos parceiros, a nossa equipe, a mim principalmente, tenho aprendido muito nesses últimos encontros que a gente teve, nessas nossas conversas, né, tanto no privado quanto aqui. E eu queria muito pedir para você se apresentar, todo o seu conteúdo. Para quem está ouvindo a gente, a doutora Joyce, ela tem um conhecimento assim fantástico na área imobiliária. Quem pôde acompanhar a última live, inclusive ela está gravada no nosso YouTube, né? Nós falamos sobre a importância do contrato de compra e venda. E hoje a gente está fazendo um complemento, né, de certa forma, muito importante da live anterior, falando sobre a importância das certidões. Então, para mim, hoje, Joyce, vai ser uma aula, né? Porque tudo que eu sei sobre o assunto é de ouvir, é de Google. Eu nunca conversei com uma especialista como você nessa área. E isso é algo que a gente gosta de abordar bastante, porque há uma desinformação muito grande por parte dos clientes e parceiros de que as instituições financeiras, quando financiam, levantam as certidões, né? Isso é errado pensar assim. Apesar de que, até quando eu mandei para você, que a gente estava preparando o conteúdo, uma das perguntas que eu vou falar depois, consta isso no contrato do banco, né, de que elas foram levantadas. Então a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas é importante que as pessoas entendam que isso não é verificado e a importância disso ser verificado, né? Então esse será o conteúdo da nossa live de hoje. E eu queria que você, antes de tudo, se apresentasse um pouquinho pra gente. Sim. Eu que agradeço, Sheila, mais uma vez o convite. Para mim é um prazer estar aqui. Meu objetivo principal com o Instagram é realmente levar conhecimento e informação de qualidade para as pessoas, coisas que no nosso dia a dia parecem simples, mas que para as pessoas às vezes são muito complicadas ou às vezes passa desapercebido mesmo, né? Meu nome é Joyce, eu sou advogada, eu atuo no mercado imobiliário desde 2007 e já trabalhei em diversos cartórios, já trabalhei em construtora e agora eu tenho o meu próprio escritório, né, assessorando nas questões imobiliárias e sucessórias. E estou aqui para esclarecer e ajudar a agregar o máximo que for possível. Legal, Joyce. Nossa, muito obrigada de coração, viu? Seu conteúdo, realmente ele é muito útil. Quem para prestar atenção e está envolvido com isso, percebe mais, né? Mas, assim, as pessoas passam desapercebido da importância disso, né? Quando não se informam. Então, vai ser bem interessante hoje para a gente ouvir sobre isso, porque é o nosso dia a dia, né? Todo mundo está comprando imóvel, precisa saber. E começando pelo começo, né? O que são essas certidões, Joyce? Por que elas são tão importantes para um processo de aquisição de imóvel, seja financiado ou não financiado?
As certidões, elas são um conjunto de documentos que a gente precisa pedir toda vez que a gente vai comprar um imóvel, né? Então, muitas vezes a gente está falando de uma pessoa que vai ter um único imóvel na vida dela, né? Não raras vezes. Compra um imóvel financiado e esse imóvel vai ser financiado por 30 anos e ela vai ficar a vida dela toda pagando aquele imóvel e ela não se deu ao cuidado, ela não tomou o cuidado de verificar as certidões pessoais. O que são? São muito simples, 3 delas apenas que têm um custo, as demais são todas emitidas de forma gratuita pela internet, através dos sites específicos, né? Então a gente tem a certidão da matrícula do imóvel, que é como se fosse uma certidão de nascimento. Nela tem todas as informações, né? Tudo o que aconteceu com o imóvel desde quando ele foi criado. Então, o primeiro dono, todas as averbações que foram feitas, né? Construção, está averbado, não está averbado, quem foram os proprietários, existe algum tipo de ônus, algum processo, alguma dívida, alguma execução, tudo isso vai constar lá nessa certidão. Então, ela é a primeira das certidões, que chama matrícula, e é a mais importante de todas. As certidões dos vendedores, então elas são certidão de fórum, protesto, Receita Federal, Justiça Federal, são certidões que comprovam a situação dos vendedores, né? A matrícula, ela comprova a situação do imóvel, então se o imóvel está livre e desimpedido para ser negociado. As certidões pessoais dos vendedores comprovam a situação dos vendedores. Então, eles têm algum processo em andamento, alguma execução, algum processo ainda ali discutindo se tem dívida, não tem dívida, processo de falência. Às vezes essa pessoa que você está comprando imóvel, ela está vendendo por um preço bem abaixo ou alguma coisa assim, justamente porque ela tem um problema, né? E você, como que você vai saber disso? Pedindo as certidões. Então elas são de extrema importância porque o banco não pede. O banco não analisa esse tipo de certidão. Ele não vai, se você não for bem assessorado pelo seu corretor, né, se você não tiver um advogado assessorando a situação ali, você pode não ter conhecimento de eventuais situações, né? Então, essas certidões, elas são extremamente importantes e elas são muito simples. Depois a gente pode até mandar um passo a passo, quais são, né, para o pessoal, se eles quiserem, pode mandar um direct para a Sheila ou para mim, a gente manda a relação direitinho de quais são essas certidões. Mas são super simples de ser solicitadas e livram o cliente de um problemão lá na frente. Certo. E assim, seja financiado ou não financiado, não importa. São sempre as mesmas. Não importa. São sempre as mesmas certidões, né? Tem uma listinha que eu costumo utilizar de praxe. Então, todas as certidões ali que são necessárias para você conseguir ter um panorama geral da situação dos vendedores, né? E elas são sempre as mesmas, seja financiado, seja à vista, qualquer negociação que você vai fazer de compra e venda de imóvel são as mesmas. Certo. Aí, por exemplo, vou comprar um imóvel financiado, a instituição não vai analisar, mas consta lá no contrato do banco, uma página, de que foram verificadas essas certidões, né? Na verdade, no contrato do banco, ele consta uma declaração dos vendedores e dos compradores. Então, olha só a responsabilidade. Essas certidões, elas são tão importantes que você está declarando lá que não tem, né? Então, que não tem nenhum encargo, que não tem ônus, não tem ação reivindicatória, possessória, protesto, falência, várias coisas que constam lá, né? Como é que você verifica se existem ou não essas condições? Com as certidões. O banco, ele só coloca uma cláusula declaratória. Então, você declara que você não está enquadrado nessas situações. Você declara que não tem arresto. Você declara, né? Você, vendedor, está declarando e você, comprador, também, porque você fica ali numa situação de devedor do banco, né? Mas, como comprador, você tem que solicitar essas certidões para ter certeza que o vendedor não tem nenhum tipo desse problema realmente. Porque, às vezes, nem sempre o que a pessoa está declarando ali é verdade, né? N situações. Às vezes, eu já tive casos, por exemplo, no cartório, quando eu era escrevente, que eu fiz uma escritura, né? Estava elaborando uma escritura de compra e venda, e aí eu pedi a certidão de casamento do cliente, e o cliente já era casado de novo, mas ele não informou, ele queria vender o imóvel como divorciado, né? Então, essas coisas, como que você vai descobrir, né? Às vezes a pessoa está agindo ali, às vezes por má fé, às vezes por desconhecimento mesmo, por achar que não tem problema, né? A questão da união estável, a pessoa não sabe distinguir muito bem a situação, o que é, o que não é.
Então, só tirando as certidões que você vai conseguir ter certeza do que está comprando e que o seu negócio é seguro. Entendi. E se a pessoa compra à vista, quando ela vai no cartório de civil, lá isso é verificado? No cartório de notas, a gente sempre recomenda, é de praxe, é de orientação, o cartório informar que você deve pedir as certidões pessoais. Então, quando eu era escrevente, eu tinha um checklist, né, dos documentos que são necessários para a elaboração da escritura, e nesse checklist eu constava as certidões facultativas, porque elas não são obrigatórias nos termos da lei. Elas devem ser orientadas. Então, o cliente deve saber que ele pode pedir aquelas certidões e aí ele faz a escolha em solicitar ou não, tá? Mas, normalmente, né, de praxe dos cartórios, eles informam, quando você vai lavrar a escritura no cartório de notas, que você pode pedir as certidões pessoais e são essas, essas e essas, sabe? Uma listinha ali de coisas que você deve providenciar. Entendi. Mas então, assim, não é, assim, de qualquer forma, a pessoa que está comprando que vai ter que se preocupar em ter certeza e olhar essa lista que você falou que vai passar para a gente depois, se realmente foram verificadas essas certidões, é isso? Normalmente o corretor, quando ele está assessorando, quando você é assessorado por um corretor de imóveis, ele te fala, né? Ele te orienta, normalmente ele até tira certidões para o comprador para garantir ali que o negócio é seguro. Mas às vezes, né, se o cliente opta em não, às vezes pelo custo, né? É um custo pequeno, é baixo perto da relevância e da importância do negócio, né? Então, você vai gastar, se você for tirar diretamente as certidões, você não gasta R$ 200 para tirar todas elas, incluindo a certidão da Justiça Federal, da Junta Comercial, para ver se a pessoa tem alguma empresa ou não, se tem algum problema que possa vir ali na frente, né? Então, para tirar todo esse bolo de certidões, que são várias, você não gasta R$ 200. Mas às vezes tem cliente que opta por não pedir, por achar um custo, né, desnecessário, ou porque não entender muito bem as consequências do que essas certidões geram depois, né? A falta delas, na verdade, né? Entendi. Seria possível, não sei se é uma lista muito extensa, você pincelar um pouquinho de quais são essas certidões e em que grau elas comprometem por não serem observadas? Alguns casos que você possa citar para a gente, na prática, o que isso possa implicar para as partes. Eu já fiquei aqui hoje, aprendi várias coisas já, uma delas que não é só dos vendedores. Na minha cabeça era só dos vendedores, porém não, né? Então tem dos compradores, né? Compradores vendedores do imóvel. Então, Sim, é que dos compradores, na verdade, é mais que uma garantia do banco, né? Então, normalmente elas não são solicitadas porque o banco não pede. O banco avalia o score, ali a condição de pagamento do cliente, e o banco ele está assegurado pela própria alienação fiduciária. Então, se o cliente deixa de pagar, o banco vai e toma o imóvel. Pronto, né? Simples assim. O banco nunca perde, né? Ele sempre tem condição de reaver o crédito dele. Agora, o comprador, se eventualmente o vendedor tem algum problema, cai em algum problema de evicção, de alguma ação, é considerado fraude contra credores, fraude contra execução, o comprador pode ser prejudicado, né? Então, as certidões que são, sempre quando eu atendo o cliente que está comprando imóvel, assim, eu sempre recomendo em todos os casos que solicite as certidões dos vendedores sempre. Tá? A dos compradores não, porque a dívida vai ser com o banco e o banco tem meios de reaver o crédito dele se ele precisar, né? Então, vendedores e do imóvel que são essenciais. o Cândido perguntou aqui, estou lendo aqui, no financiamento o banco não puxa essas certidões pessoais dos vendedores? Cândido, o banco ele tem um checklist bem sucinto, tá? Tem algumas verificações que são feitas, mas muito menos do que a doutora Joyce vai explicar para a gente aqui na live. O banco vai olhar algumas questões, Serasa, SPC, para ver se não tem alguma dívida muito elevada que possa, né, prejudicar a operação futura. Certidão de Receita Federal, né, enfim. Mas tem muito mais, né, Joyce, além disso, né, que você vai passar para a gente. E essas não é solicitado por nenhuma instituição financeira, tá, Cândido? Realmente é um cuidado que o comprador precisa ter, né? Ou o profissional de corretagem que estiver assessorando, ou o profissional da área jurídica que estiver assessorando esse cliente. E outra coisa, eu vejo, sabe, Joyce, que, por exemplo, não é só tirar as certidões, né? Tem que Analisar. tem que saber interpretar.
né? O que aqui é risco e o que não é risco, né? Exatamente, exatamente. Porque tem toda a questão, né? Se você emite todas as certidões e lá não consta nenhum processo, tá tranquilo, você já sabe que não tem nenhum tipo de problema, que você não tem nenhum risco, porque a pessoa não tem nenhum processo. Agora, se constam ali ações em andamento, né? Você precisa avaliar qual é o valor da causa, que passo do processo que ele está, né? Qual é o andamento daquele processo? Já está na fase de execução? Ainda é fase de conhecimento? Qual é o patrimônio que o vendedor tem para adimplir eventual dívida, né? Se ele for condenado naquele processo, ele tem outro imóvel? Ele tem outros bens, né? Ou ele está vendendo um único imóvel dele e ele tem uma dívida, sei lá, de 10 milhões, está vendendo um imóvel só que ele tem. É considerado fraude de execução, dependendo do andamento ali do processo. Então, são N coisas que você precisa observar, né? Solicitar certidões, você consegue solicitar sozinho, né? Através do corretor ou o próprio cliente, comprador. Mas se tiver alguma situação específica ali, se constarem algumas ações, algumas coisas, você precisa levar para alguém que realmente entenda para avaliar aquilo e conseguir fazer análise de risco de fato, né? Que é aí que entra a questão, quais os pormenores que estão envolvidos ali. Tá? Antes de você detalhar, eu lembrei aqui, além de, vou citar duas consequências que me vieram aqui rapidamente, né? Existem duas situações. Tem aquele risco ainda na fase do processo, falando agora do financiamento, né? Ainda na fase do processo, mas vale também para a vista, né? Que você vai, faz uma negociação com a imobiliária, às vezes acerta sinal, seja com financiamento ou não. Aí tem, da hora que você assina o contrato de financiamento, até registrar, se não foi verificada corretamente essas certidões, pode travar esse registro, correto, Joyce? Pode acontecer uma situação de travar o registro e a pessoa achar que está com o financiamento seguro, foi até aquele momento estava, mas da assinatura até o registro, eu vejo que as certidões para a gente, né, se o cliente verificou, se o corretor verificou, se o jurídico verificou, dá uma segurança muito grande para o cliente. E tem também o problema, a consequência pós-registro, que aí vem uma ação futura, né, que pode haver não sei se esse nome é uma retomada desse imóvel, né? A evicção que chama. O que pode acontecer durante o período de aprovação de crédito até o registro? Uma indisponibilidade na matrícula. O que é isso? É uma ordem judicial declarando que aquele vendedor não pode dispor dos seus bens. E aí bloqueia a matrícula, não tem nenhum tipo de registro que é feito depois desse registro da indisponibilidade. Então, por exemplo, numa ação trabalhista, né? Nas ações trabalhistas é bem comum esse tipo de indisponibilidade. O juiz manda bloquear o imóvel da pessoa enquanto não resolve a ação. Então, nesse período, eu aprovei o crédito, o seu crédito está aprovado. Mas isso não significa que o vendedor está numa condição saudável, né, juridicamente falando, né? Que ele não tem nenhum tipo de problema que possa vir a afetar ali a sua negociação. Então, assinar o financiamento ou aprovar o crédito não garante que lá no cartório de registro de imóveis vai dar registro efetivamente se a pessoa tiver algum problema, se o vendedor tiver algum problema. Por isso, tão importante as certidões. Porque se tiver alguma ação em andamento, quando você solicitar as certidões, vai constar. Então, você já vai conseguir saber, né, se existe algum problema, aonde está aquele problema, que nível, qual grau que já está aquilo, se já está numa fase de execução ou não. Então, são coisinhas assim, né, que são pequenas, que são pequenos passos que você precisa dar, que vão garantir que o seu negócio vai ser um negócio seguro, tranquilo, e que você não vai ter problema depois. Maravilha. Você pode dar uma pincelada para a gente nas bonitas, nas certidões que o pessoal... Tentando não ser tão jurídica, né, nos termos, mas são os nomes das certidões, então eu vou tentar retratar exatamente para vocês entenderem, tá? Então, depois, quem quiser essa listinha, manda direct, né, Joyce, pra gente. Isso, pode mandar para a Sheila ou para mim, que aí a gente encaminha para vocês quais são as certidões, quanto custa cada uma, né, no respectivo lugar onde você vai emitir. Por exemplo, a certidão de matrícula, ela é tirada no cartório de registro de imóveis. Aqui em São José dos Campos, ela custa R$ 64,82.
ela é essencial. Essa é uma certidão que o banco pede, obrigatoriamente precisa pedir, né? Mas isso, antes de chegar na fase do financiamento, da assinatura do contrato, é o primeiro documento que você precisa analisar, para ver como é que está o imóvel, qual a situação, se não tem nenhuma pendência ali, né? Nada que você vai descobrir depois e possa estragar o seu negócio, né? Porque normalmente você assina o contrato de compra e venda, o compromisso, você dá um sinal e aí o corretor ou alguém providencia os documentos até que chegue o momento da assinatura do financiamento de fato, né? Então, nesse período ali, você tem que tomar esse cuidado de analisar a matrícula antes para não ter problema e ficar com o seu sinal ali preso, né? E ter que entrar eventualmente com uma ação para retomar esse valor, tá? Então, a primeira certidão é a certidão de matrícula, a segunda certidão é a certidão de débitos municipais, para verificar se o imóvel não tem débito, se não está em fase de execução fiscal, se não tem débitos em nome do vendedor, né? Eventualmente ele tem alguma taxa, alguma coisa ali que ele não pagou, algum imposto que ele não tenha pago, tá? A certidão da Justiça do Trabalho. Na certidão da Justiça do Trabalho, a gente tem duas certidões diferentes. Tem uma certidão que é dos processos em andamento, que é uma certidão emitida pelo TRT, e tem uma certidão do TST, que é uma certidão que inclusive consta no contrato de financiamento, Sheila, que as partes estão cientes da certidão do TST. Essa do TST já são processos julgados em que aquela pessoa, aquela parte, consta do banco de devedores trabalhistas, tá? Então, são duas certidões diferentes. Aí a gente tem a certidão de protesto. São duas trabalhistas, uma que já foi julgada e uma em tramitando andamento. Isso, exatamente. Tá? Porque a ação que está tramitando, não necessariamente ela vai ser julgada, né, procedente. Não necessariamente a pessoa vai ganhar aquela ação ou o patrão, né, vai se tornar devedor. Mas são duas certidões que precisam ser solicitadas para você entender qual a situação do vendedor, tá? Aquela análise de risco que a gente estava conversando, né? Exatamente, exatamente. Alguém perguntou aqui se a lista é a mesma que os cartórios disponibilizam. Eu não sei, depende porque cada cartório, cada escrevente, né, tem o seu posicionamento ali. Eu vou falar todas as certidões aqui, se for as mesmas que vocês já têm costume de pedir, ótimo. Se não forem, depois vocês mandam um direct pra gente que a gente encaminha a relação, tá? Então, as certidões trabalhistas são duas, então do TRT, que são ações em andamento, e do TST, que já são ações julgadas, tá? A certidão do cartório de protesto, que vai ser solicitado onde, né, o imóvel está localizado, onde é a residência. Então, aqui em São José a gente tem um cartório de protesto, e essa certidão custa R$ 16,35, aqui em São José. A certidão de distribuição civil estadual. Então, no fórum estadual, a gente tem 4 tipos de certidões que a gente solicita, né? A gente solicita a certidão civil estadual, a gente solicita a certidão de falência e concordata, a gente solicita a certidão de execução fiscal municipal e estadual e a gente solicita a certidão da justiça criminal. Porque a ação criminal, eventualmente, ela pode gerar uma ação de danos e ir para a esfera civil. Então, uma coisa vai puxando a outra dependendo do que aconteceu, dependendo da situação, tá? O Cândido perguntou se a certidão trabalhista tem custo. Não tem custo, o Cândido. As únicas que tem são a matrícula, a certidão de protesto e a certidão da Justiça da Junta Comercial, que eu vou falar mais pra frente, tá? Então, são 3 só que você precisa pagar. Então, aí na Justiça Federal, tem a certidão da Justiça Federal, que vai englobar N ações lá dentro da competência da Justiça Federal, a certidão da Receita Federal, que aí é outro órgão, né, que é outro site e tudo mais, mas é tudo tranquilo de solicitar. E aí na JuSesp, a gente solicita a certidão negativa de pessoa física. Essa certidão custa R$ 75, a mais cara de todas. Mas eu considero ela de extrema importância, porque sempre a pessoa tem uma empresa registrada na junta, que está com algum problema, que já está, né, capenga das pernas, como o pessoal diz, você vai descobrir através dessa certidão. Porque ali, pelo CPF, o nome da pessoa, vão aparecer todas as empresas que estão vinculadas ao nome dele. Então, se tiver alguma empresa que já está em falência, né, que já está numa situação meio ruim, você vai descobrir e aí você vai conseguir analisar se, eventualmente, já tem algum pedido ali para
englobar os bens da pessoa física, para pagamento da dívida da pessoa jurídica. Então, essa análise de risco bem completa mesmo que a gente fala que é necessária, né? Que garante a sua tranquilidade depois. E aí, a última certidão que eu costumo pedir também é a certidão de casamento ou nascimento atualizada, para ter certeza do estado civil do cliente, né? Como eu falei no começo da live, eu já tive casos no cartório, quando eu era escrevente, da pessoa sonegar o estado civil, né? Apesar de ser um crime e tal, mas os efeitos ali para a negociação são enormes, né? Porque o cônjuge precisa assinar, precisa comparecer, então às vezes a pessoa se declara solteira, mas não é mais solteira, já casou, mas não quer envolver o cônjuge na negociação, né? Apesar de não haver escolha, às vezes as pessoas não entendem ou não têm muita noção dessa consequência, né? Então, eu sempre peço também a certidão do Estado Civil para ter certeza que a pessoa é realmente casada ou é realmente solteira, que não teve nenhum problema ali, tá? Inclusive, se, por exemplo, a pessoa sofre um processo de interdição, ela é interditada ou algum problema assim, isso vai constar da certidão de nascimento obrigatoriamente. Então, você consegue ter informações além, né? Consegue se precaver e ter uma noção muito geral, assim, do panorama, com segurança, né? Depois dessa análise toda, de todos esses documentos, com certeza você vai fazer um bom negócio, sem preocupação, e vai conseguir dormir tranquilo. Isso que você está falando aqui, me veio uma lembrança. Recentemente, as últimas vezes que a gente teve que mexer com isso, na nossa vida pessoal aqui, em São José, a gente teve a experiência, foi solicitado no cartório que a gente assinou, tudo atualizado. Eu já estava com isso em mente. Aí aconteceu uma situação familiar recente, que a gente foi assinar uma venda de um imóvel que era do meu avô. Lá não pediram. Eu achei tão estranho, eu fiz, gente, mas será que eles pegam online a nossa certidão, né? Porque não pediram as certidões atualizadas. Eu estava tão acostumado que aqui em São José o pessoal é bem... Os cartórios que a gente tem são bem rigorosos. A gente tem uma questão agora, que é uma decisão da Corregedoria aqui de São José, que para compra e venda de imóveis, os cartórios não podem exigir essas certidões atualizadas. Então, De casamento? Oi? De casamento. De casamento. Porque o casamento, no caso do inventário, divórcio, a própria lei obriga você a atualizar as certidões, está expresso em lei. Como no caso da compra e venda não existe uma lei determinando isso, alguém, né, não sei, não tem o inteiro teor do processo, né? Mas a decisão da Corregedoria foi no sentido de que o cartório de notas não pode exigir essas certidões porque gera um custo excessivo, né? Gera um ônus para o cliente. Então, o cartório de notas ele ficou meio restrito nesse ponto de solicitar certidões, né, em caráter obrigatório. Então, vai da diligência mesmo do próprio cliente, da diligência do corretor, né, que está ali assessorando, para pedir essas certidões, porque o cartório não vai pedir realmente. Caramba, Joyce, surpresa essa. Nossa, e eu fico imaginando, como teve aquela declaração que a pessoa assinou perante a instituição financeira, ou mesmo numa escritura feita de compra à vista, se eventualmente acontecer algum desajuste aí, né, alguma coisa futura que possa prejudicar essa aquisição, creio eu, imagino como, né, não sou da área jurídica, né, falando, que isso pode ter um peso negativo no julgamento do juiz, né? Sim, sim. Que assim, a declaração... Uma negligência, não sei se seria essa palavra certa, de não verificar, né? É bem complicado, assim, porque tudo depende, né? No judiciário, a gente está trabalhando numa caixinha de surpresa, nem sempre você vai ter uma resposta pronta da análise, né? O que o juiz vai entender com relação ao assunto ou não, né? Mas essas certidões, por exemplo, quando você faz uma escritura de compra e venda, lá consta expressamente que as certidões pessoais constantes da lei e tal foram dispensadas pelo comprador, né? Então, leva ali a demonstrar realmente uma negligência da sua parte, porque você poderia ter pedido, né? Por que você não pediu, né? Então, e claro que isso não vai acarretar que você tenha um prejuízo 100%. Se você pagou, você vai entrar com uma ação, vai pedir a devolução do valor e tal, mas isso a gente está falando de um processo que vai demorar sei lá quantos anos, né? Você não vai perder tudo, mas a retomada do seu dinheiro, caso você tenha investido no imóvel que tenha problema, que você venha descobrir depois e você não consiga ficar com a posse, a perder de vista.
Nossa, e a insônia, né? Nossa, haja insônia, né? Qual que é a situação que precisa verificar certidões fora da cidade onde está o imóvel? Tem também, não tem? Algumas situações Sim. assim? É que assim, né? Quando a pessoa mora em outra cidade, se a gente está falando de um imóvel de São José, mas o vendedor mora em São Paulo, o recomendado, que é previsto pela lei, que fala das questões das certidões, é que você solicite as certidões no local do imóvel e no local de residência dos vendedores. Então, se o vendedor morar em São Paulo e o imóvel for aqui, você vai tirar as certidões das duas cidades. Entendeu? Entendi. Nossa, bastante É. coisa. E essas certidões, então, em resumo, são essas que você citou pra gente, né? Uhum. E para quem está chegando depois, né, quando a gente começou, essas certidões, pessoal, elas não são verificadas pelas instituições financeiras, tá? Quando se faz um financiamento, há uma errônea informação de que o banco, né, seja ele qual for, verifica isso tudo e que é seguro, totalmente seguro assinar um financiamento. Não é o fato, tá? O banco verifica alguns critérios, ele tem alguns cuidados, com certeza, mas não é 100% disso que a Joyce acabou de contar para a gente, né? Dessas certidões e que tudo isso tem um porquê, né? Cada uma delas, né? O banco deve verificar ali uns 10%, né, das certidões, e ele se preocupa mais com a condição de crédito do comprador, obviamente, porque é o comprador que vai adquirir a dívida, né? Então, do vendedor, ele vai verificar a matrícula do imóvel para ver se não tem nenhum tipo de problema que impeça a venda, que impeça a transferência, né? Mas de resto, ele não vai olhar, não interessa a ele. Maravilhoso, Joyce. Nossa, perfeito. Aprendi pra caramba aqui com você. Espero que essa live ela chegue para muitos corretores, clientes que possam fazer uma compra segura, porque é raro acontecer. Mas eu já tive aqui no nosso escritório um cliente que, por desconhecimento, por incrível que pareça, da imobiliária que comercializou, as imobiliárias, grande parte delas, elas pensam que isso é feito pela instituição financeira, né? Ou que o correspondente, a figura do correspondente é importante que se explique. O correspondente bancário, ele é um braço do banco para fazer a operação rodar dentro do banco para o cliente assinar a escritura dele, ok. Mas ele não faz assessoria, até porque nós nem temos capacitação jurídica, a não ser que tenha algum que seja advogado, né? Não tem capacitação jurídica. E as imobiliárias geralmente têm um jurídico, né, Joyce? Às vezes fixo ou terceirizado, para fazer isso, né? Que Normalmente sim. a Beth fez uma perguntinha aqui, Joyce. Ela, na verdade, ela falou que ela fez uma escritura de venda e compra à vista e o cartório de notas exigiu dela a certidão de casamento e nascimento atualizada. Beth, eu acho que é a atitude correta justamente para garantir, né? Que o Estado Civil está correto, que não tem nenhum tipo ali de falsidade ideológica, né, com relação, e nenhum tipo de omissão, né? Aqui o Cândido está falando, se o vendedor tem um processo trabalhista, o banco aprova o financiamento. O banco aprova, porque o banco está preocupado com o pagamento, né, com a condição de crédito do comprador, não do vendedor. Quem tem que se preocupar com o vendedor é o comprador de fato. Porque o vendedor ele quer saber se o comprador tem condição de pagar ou não o que ele deve, né? O resto para ele já não é tão importante assim. Aí, se esse processo trabalhista acontecer de uma forma que não afete o patrimônio, porque aí tá, Joyce, existe assim, ele assinou o contrato. O que está ali rodando, vamos dizer, esse processo que você falou que tem duas certidões trabalhistas, o que já foi decretado com resultado de condenação ou não, já deveria constar na matrícula, certo? Se tiver algum efeito. Não necessariamente, porque a gente tem o caso do processo de conhecimento, que a gente fala, onde se discute, né? Ah, deve, não deve, deve quanto e tal. Depois tem a segunda fase, que é o processo de execução. No processo de execução, que a parte, né, que ganhou o processo vai buscar bens ou meios para receber o crédito dele. Então, pode ser que tenha um processo que já foi julgado, mas ainda não está em fase de execução.
como também pode ser que tenha um processo que foi julgado, que a pessoa perdeu, mas que ele tem outros bens. Então, não vai ter problema. Se ele tem outros patrimônios, né? Se ele tem dinheiro, se ele tem outros imóveis, se ele tem uma condição que vá assegurar o pagamento daquela dívida, não vai ter problema também. Normalmente, nesses casos, quando, né, tem alguma coisa assim, na análise de risco, o que a gente faz? Faz, mas no próprio contrato, constando que existe aquele processo, que o vendedor declara que ele tem os imóveis XXX, né, e tal, para mostrar ali, demonstrar toda a boa-fé do comprador e para demonstrar que no momento que você comprou, quem te vendeu tinha condições financeiras de arcar com aquele problema que ele tem. Então, que não é uma fraude, né, que você não está burlando o judiciário de nenhuma forma, nem o credor ali de fato. Então, toda essa questão faz parte da análise de risco efetivamente, né? Para você ver o que tem e quanto custa, né? Como que pode resolver aquele problema. Entendi. Ou seja, é caso a caso, né? Tem que analisar. Quando você pega todas as certidões, não tem nada, tá tudo negativo, excelente, né? Você sabe que você não tem problema nenhum. Agora, se tem algum problema específico, se você tem alguma dúvida, aí você precisa levar para alguém que realmente entenda. Se for uma escritura à vista, você pode ir até no próprio cartório de notas, perguntar, né? Dependendo do que for, o escrevente vai te auxiliar, ou senão, realmente, você vai ter que procurar um advogado para te assessorar. Perfeito. Bom, pessoal, vou partir aqui para começar a agradecer a Joyce. Se alguém tiver alguma pergunta ainda online, ela pode responder. Como já foi comentado, será enviado para quem acioná-la, ou a mim, ou a ela no direct, uma lista. Eu quero essa lista também, para poder compartilhar com quem. Eu sempre procuro, assim, deixar isso bem. Ah, tem uma dúvida aqui. O que a gente está falando, se o vendedor foi executado depois de assinado o financiamento. Aí o que vai acontecer? Tem que avaliar a condição desse vendedor. Ele tem outros bens? Ele tem outros meios para efetivar o pagamento? Né? Ele tem alguma proposta de acordo? Ele está disposto a pagar o valor mensal ali de alguma forma? Tudo isso vai ser avaliado antes de, né, chegar ao ponto de ser levantada a evicção, né, de ter essa retomada desse imóvel. Mas eu acho que foi você, né, Sheila, que já teve um caso, inclusive, assim, né, que assinou o financiamento e depois o financiamento foi cancelado por causa de um processo. Não foi? Não sei, não lembro se foi você. Na verdade, eu tive um que o cliente teve esse... Eu não vi o desfecho dele depois, que a imobiliária assumiu lá o atendimento. Ele tinha uma dívida, né? Eu não lembro de que ordem era, mas o juiz mandou buscar esse imóvel. E teve, eu fiquei sabendo de colegas, 2 casos de certidão de indisponibilidade de bens. Uma vez de comprador e uma vez de vendedor. E aí eles não conseguiram finalizar. Um conseguiu finalizar. Teve uma situação lá que a renda era só de uma pessoa, enfim, não lembro agora os detalhes, mas esse conseguiu. O outro não, teve que cancelar toda a operação, era uma construtora e tal. E cancelou, né? Teve que estornar tudo. Porque não tinha solução para... Nesses casos, Cândido, quando não tem mais nada, não tem nenhum bem, não tem condição de arcar, o juiz vai mandar cancelar o contrato de financiamento. Tá? Então, por isso que é tão importante avaliar as certidões, né? Quando a pessoa só tem um imóvel e se ela tem algum problema já em andamento, isso pode ser desfeito depois. Por isso que é tão importante, né? Todas as certidões. Eu vejo, assim, às vezes o pessoal passa para a gente, eu vou mandar uma matrícula para você, iniciar o processo de financiamento. Alguns cuidados a gente procura ter, né? Pelo menos a matrícula atualizada a gente precisa olhar, né? Para começar um processo. Mas eu já tive casos, Joyce, de... essa atualização é muito relativa. Às vezes ela está atualizada na data, mas não está atualizada nas averbações. Então, esse caso que eu tive, eu já até comentei na última live com você, um cliente, por sorte, a irmã dele era advogada, acabou ajudando ele depois. Ele fez a operação particular, sem corretagem, mandou a matrícula pra gente, estava sem averbação do Estado Civil, a pessoa tinha se casado. A gente pediu para averbar. E ele se precipitou, não esperou, seguiu a operação de compra e mandou averbar. Né? Só que aconteceu, chegou lá no cartório, viram que tinha um inventário para fazer do imóvel. Então, foi uma dor de cabeça, assim, deu tudo certo, porque a irmã era advogada, fez a averbação e uns 8 meses depois ele assinou o financiamento.
mas foi um estresse, porque é uma preocupação, né? Já tinha dado um bom sinal, enfim. Então, E é muito comum esse tipo de coisa, porque às vezes a pessoa comprou, adquiriu aquele imóvel, né? Sei lá, você recebeu o imóvel pelo falecimento ou por uma doação do seu pai, por exemplo. Você recebeu quando você era criança ou quando você era solteira. Hoje você já é casada, mas você, durante a sua vida, você não teve a preocupação de pegar a sua certidão de casamento e levá-la no registro para averbar. Só que você já pode ter casado e ter ficado viúva. E olha só. dependendo do regime de bens que você for casado, tem que fazer o inventário do seu marido, de uma partezinha ideal daquele imóvel para conseguir vender. Se fizesse Então, muito certo, eu evitaria isso. Ou não? Se fizesse não, muito se ou não? fizesse, depende ali de todo o contexto envolvido. Porque, por exemplo, se você fez a averbação do casamento e você era casado pelo regime da comunhão universal de bens, que antigamente tinha muito disso, né? A gente ainda vê bastante matrícula assim. Então, você casou pela comunhão universal de bens e aí seu marido faleceu. Você tem que fazer o inventário da parte do seu marido. Então, se você teve, né, um bom assessoramento jurídico, ou você levou essa informação até seu advogado, que você tinha esse imóvel, que foi recebido por herança e tal, isso já vai ser incluído ali no inventário e vai ser resolvido. Agora, quando o advogado não tem conhecimento, ou você mesmo nem se dá, porque é uma coisa tão antiga que às vezes você nem lembra, você nem não passa pela sua cabeça, né? Não faz parte da sua expertise ali. Então, você passou. E aí você vai ter que fazer o inventário e isso pode atrasar mais um monte. Porque se essa pessoa tem um filho de um casamento, um filho de outro casamento, às vezes as pessoas não conversam, porque quando você está falando de um inventário extrajudicial consensual, é tranquilo, né? Em um mês está tudo resolvido. Mas e se for litigioso? E se tiver algum problema ali entre a família que inviabilize? E aí, né? E aí, melou o negócio, né? Porque até resolver, até tudo acontecer, já foram meses, se não anos, né? Então, Maravilha. assim, essa questão das averbações é uma coisa que é bastante complexa, assim, que tem que ser observada muito cuidadosamente por quem analisa a matrícula, porque é comum, principalmente quando a pessoa comprou o imóvel ou adquiriu esse imóvel faz bastante tempo. Às vezes já casou uma vez, duas vezes, né, três vezes já divorciou e tal, às vezes escolheu um regime de bens que comunicava com o cônjuge. Então, tudo vai envolver ali uma análise de regime de bens, do imóvel, de todas as situações. Às vezes Eu, não é tão simples. é verdade, eu tenho uma teoria que começa quadrado, vai quadrado até o final, né? Aí, às vezes dá um trabalhinho para o advogado resolver, né? Começando redondo, a coisa flui melhor, né? Nossa, Joyce, muito obrigada. De coração mesmo, viu? Eu que agradeço. O conteúdo é riquíssimo. Vou subir ele para o nosso YouTube, mas esse para ficar lá, para ajudar as pessoas, que nosso objetivo é esse. Tanto eu quanto a Joyce, a gente tem isso muito em mente, né, Joyce? Compartilhar. Porque assim, se fosse pensar, eu não tinha nem por que tá falando disso aqui, né? Porque na prática não é diretamente uma obrigação do correspondente, mas eu acho que enquanto profissional que quer o bem, né, do nosso cliente, do nosso corretor, a gente tenta trazer aqui para nossa live alguns temas que não diretamente, né, tipo, eu poderia passar sem abordar de alguma forma, mas eu vejo que impacta isso na vida dos clientes, sabe? Então, assim, a Joyce, a gente se conhece há bastante tempo, eu sou muito admiradora do trabalho dela, do currículo dela. Assim, um dia eu quero chegar a 50% do seu currículo. E, assim, é uma aula. Quando ela está aqui com a gente, é uma aula realmente que a gente tem, assim, gratuitamente aqui, graciosamente, né? De coração, né, Joyce? Obrigada. De coração. Mas é que está de acordo com o seu propósito, né, Sheila? Você presta um serviço de excelência e tudo isso faz parte. E sempre que precisar, estamos juntas. Estou aqui para ajudar no que eu Pessoal, puder. sugerir temas pra gente, né? Sugerir mais temas. Pessoal que quiser sugerir alguma coisa, alguma dúvida, né? Às vezes algum problema que vocês estão tendo aí, manda pra gente que a gente marca uma live e fala sobre o assunto. Maravilha. Ah, que legal. Obrigada, Cândido. Obrigada mesmo, de coração. Adorei. Obrigadão, pessoal, que esteve com a gente. E vamos agora estudar aí os próximos conteúdos, que eu já estou animada. Já temos um próximo, na verdade, né? Mas a gente não vai contar agora, não. Isso. Suspense. Viu? Um beijão. Eu que agradeço, Sheila. Tá, gente? Obrigada.
Vou ver se eu sei desligar e gravar aqui agora. Que hoje a Polominha não tá comigo, ela já me mandou até o passo a passo. Olha só, fala minha 10. Ela é fantástica. Tomara que ela esteja vendo aqui. Se ela não vai ver depois a gente falar bem dela. Um beijo, viu? Tchau, gente. Tchau, Sheila. Beijo, até mais. Até mais. Tchau.